Oi pessoal, tô voltando aqui para falar para vocês sobre mais uma série da Netflix. Aliás, eu tô pegando os originais da Netflix, as séries que estão na Netflix, para poder falar com vocês, dar minha opinião. E eu tô pegando desde documentários a séries mesmo, a shows. Tô fazendo umas maratonas. Esse é um dos motivos pelo qual eu tô postando menos vídeo no canal. O outro motivo é que eu tô tentando ler mais e eu tô terminando o meu livro para poder passar para vocês. E como eu comentei com vocês, eu tive problema no meu celular, no meu PC. Então eu consegui dar uma arrumadinha no PC, então eu tô conseguindo gravar as coisas pelo PC. Eu não sei, eu tava querendo fazer um ao vivo aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer pelo meu celular, porque ele tá muito ruim mesmo. E por enquanto eu não vou comprar nem PC, nem celular, porque eu preciso resolver umas coisas, eu tô com umas ideias aí, eu vou gastar uma graninha a mais aí, então celular só pra depois mesmo. E o PC vai ter que aguentar ainda um tempo. Eu espero que eu aguente muito, porque eu tô com tanta coisa no meu HD, gente, eu tô morro de medo de danificar esse HD. E eu tô querendo comprar um HD externo para guardar essas coisas, mas eu também já tô pensando se vai ser ou não um bom investimento. Então, gente, eu quero falar agora sobre a série Investigação Criminal. É um documentário com 8 episódios de 45 minutos. Estamos na primeira temporada. E ele fala sobre a investigação de vários casos. É uma série brasileira, tá? Ele fala sobre uma investigação de vários casos que aconteceram no Brasil, como da Isabela Nardoni, da Suzane Hitchcock e outros assim que não são tão comentados ainda hoje em dia. Primeiro, eu quero falar para vocês, eu vou pular o caso da Isabela Nardoni, eu não vou pular não, eu preciso falar uma coisa para vocês sobre o caso da Isabela Nardoni. Eu lembro que quando teve o assassinato da menina, teve toda aquela repercussão, a primeira vez que eu bati o olho na madrasta dela, eu falei, essa mulher tem alguma coisa. Sabe quando você olha pra pessoa e vê que a pessoa tá mentindo? Vê que a pessoa não é aquilo que ela tá aparecendo? E logo se descobriu que ela e o marido, o pai da menina, também estavam envolvidos. E se eu não me engano, o vô tava tentando acobertar alguma coisa, né? Gente, que ridículo isso, mas é um caso que me chocou muito, então eu prefiro não falar. A Suzane, a mesma coisa. A Suzane, quando eu pus o olho naquela menina, a maneira como ela se apresentou lá, eu olhava assim, eu não via desespero. Se eu chego em casa e encontro meus pais mortos, eu acho que eu entro em pânico. Ainda mais sendo adolescente. E ela não, ela foi fria o tempo todo. Mas eu quero comentar uma frase que o Glauco, não é Glauco, é Guido Palomba, ele falou na série sobre os loucos, né? O louco, ele não é burro, ele pensa. Então a gente pensa que uma pessoa que é louca, que é esquizofrênica, que tem algum problema psicótico, a gente pensa que a pessoa assim, ela é louca, ela faz as coisas por impulso. Não, ela pensa. O louco pensa. Pensa a ponto de premeditar os atos dele. E alguns chegam a ser inteligentíssimos. Então, e essa frase dele é uma frase que me fez pensar muito. E é uma frase que eu pretendo até usar para um livro que eu estou querendo escrever, como epígrafe que fala, né? No livro. Um caso que me chamou muita atenção na época, mas eu não vi se falar muito, foi do cartunista Glauco Vilas Boas. O Glauco, ele tinha 53 anos, o filho dele tinha 25 e os dois foram assassinados
por um rapaz chamado Cadu. Esse Cadu, ele tinha uma certa relação com a família, porque o Glauco, ele fundou uma religião chamada Céu de Maria. Ele misturava ali um pouco de catolicismo, de umbanda, de evangelho e do tal do Santo Daime. Então ele misturava tudo isso e ele tratava, na realidade, muitas pessoas que estavam dependentes de droga, com dependentes de droga. Pelo que eu entendi, ele era responsável por ajudar essas pessoas que iam até a igreja, que tinham algum tipo de dependência, e o filho dele cuidava mais da parte da administração lá. Para quem não sabe, o Santo Daime é um rito brasileiro baseado em rituais xamânicos. Dizem que a Nossa Senhora da Conceição mostrou lá para o pessoal que fundou essa seita como ele deveria ser feito, como os evangelhos devem ser lidos, interpretados. É uma experiência parecida com a quase morte, e só que essa consciência ela tá plena. E o Cadu era esquizofrênico, então eu acho que quando ele fazia uso desse chá, ele ficava meio louco. O Guido, ele comentou que ele é louco, que ele é contra o uso do Santo Daime, porque ele pode desencadear a parte violenta das pessoas, né? Com as ilusões que ele tem. Não é ilusões, alucinações. O Glauco, ele cuidava da recuperação dos dependentes químicos, como eu já falei, e o Raoni, ele não cuidava da parte burocrática, ele cuidava da doutrina lá da religião, ele explicava o que era a religião, as coisas em tudo. E o Cadu, ele frequentava lá já fazia 2 anos. Na série, não só na série, mas na época também apareceu uma foto do Cadu. O olhar dele, você vê que não é um olhar de uma pessoa normal. Você vê que ali tem alguma coisa maligna, que não é só a esquizofrenia. Ele tá com olhos meio esbugalhados assim. Foi uma foto que me chamou muita atenção na época, e agora que eles mostraram essa foto no episódio, é o episódio... Deixa eu ver se eu marquei aqui. Acho que eu não marquei. É o episódio 4. Episódio 4. Ele é bem... chamou muito minha atenção. Dizem que a esquizofrenia ela pode ser hereditária. Então, se você tem alguém na família que é esquizofrênico, futuramente vão aparecer outras pessoas. E parece que a mãe do Cadu era esquizofrênica também. Só que ela se medicava, tomava a medicação certa. Gente, e não é que todo esquizofrênico ele vai ser violento. Não é isso, não. A esquizofrenia, ela causa uma sensação de perseguição. A pessoa, o esquizofrênico, ele acha que ele está sendo perseguido o tempo inteiro. Mas não é porque ele se sente assim, que ele está sendo perseguido, que ele vai se tornar um perseguidor. Não é por causa disso que ele vai machucar, que ele vai atacar. Muitas vezes isso não acontece. Não sei, eu não li nada ainda sobre esquizofrenia, mas eu acho que, minha opinião, que o lado maléfico da pessoa já está lá. A índole ruim da pessoa já está lá. Se ela é esquizofrênica, se ela não se medica, vai chegar uma hora que a esquizofrenia vai fazer aquele ponto ruim dela cometa coisas ruins, como é o caso do Cadu. Ou quando você bebe, eu conheço muitos alcoólatras em recuperação, inclusive, e na época, como drogados, e na época que eles estavam drogados ou alcoolizados,
Eles até discutiam, até xingavam, mas nunca levantaram a mão para machucar ninguém. Eu conheço um alcoólatra que já em recuperação, faz muitos anos que ele não bebe, que quando ele estava alcoolizado, ele nunca bateu na mulher, nunca bateu nos filhos, muito pelo contrário, ele ficava bobão, amigão assim de todo mundo. Então eu acho que se a pessoa tem uma índole ruim, quando ela toma o álcool, quando ela enche a cara, ou quando ela se droga, aquela coisa ruim aflora. Então, se você é uma pessoa boba, alegre, você acaba, quando bebe, você fica mais boba ainda, mais alegre e amigo de todo mundo. Agora, quando você é uma pessoa ruim, aí você começa a tomar droga, a tomar bebidas alcoólicas ou a usar drogas, você desperta o seu lado ruim. Eu acho isso. A minha opinião não tem nada a ver com estudo, não tem nada a ver com medicina, é apenas uma observação de uma pessoa leiga no assunto. O Cadu, ele, numa dessas alucinações que ele teve, ele acreditou que o irmão dele era Jesus e ele precisava falar isso pro Cadu, pro Glauco e pro Raoni. E quando... mas por alguma coisa ele planejou levar uma arma junto. Ele adquiriu a arma numa favela da Zona Leste, como a maioria a gente vê desses crimes, eles adquirem armas em favelas. E ele falou que era apenas para intimidar. Ele teve aquele surto psicótico dele, foi atrás do Glauco, acho que em Osasco. E aí ele pegou, começou a conversar e de repente a conversa saiu do controle. Ele atirou no Glauco e depois no Raoni. Eu ficava me perguntando, será que além da esquizofrenia o Cadu também era psicopata? Uma outra coisa que o Guido Palomba falou, que eu achei super interessante, foi que a medicação é uma espécie de camisa de força pro doente, vamos colocar dessa forma. Que enquanto ele está medicado, a doença dele está controlada. A partir do momento que ele deixa de tomar a medicação, ele pode sair do controle a qualquer hora. E o esquizofrênico, ele apresenta surtos de tempos em tempos, porque a doença ela não tem cura, mas ela tem controle, como eu falei. E eles acabam sendo perigosos para eles, como para outras pessoas, se não tomarem a medicação corretamente, se não seguir a medicação. E às vezes a dosagem tem que, com o tempo, também ser equilibrada. E como eu falei, nem todo esquizofrênico comete crime. Uma grande maioria, ele se sente perseguido, se sente acuado lá no cantinho dele, mas ele não passa a ser um perseguidor. Uma coisa que eu achei interessante nessa série foi que, falando agora de um modo geral, por maior que seja a pena cumprida por maior que seja a condenação dos réus, eles não cumprem um terço disso. O Cadu, ele ficou preso no manicômio até 2013. Aí ele foi solto, cometeu um outro assalto e acabou sendo morto em 2016 por outro detento. Então ele já não era muito bom da cabeça e soltaram ele, cometeu outro crime. Agora, por exemplo, tem o médico Jorge Fará, que é um outro caso ridículo. Ele ficou preso por prisão preventiva no homicídio por ocultação de... ele teve duas penas. Uma prisão preventiva por homicídio e uma ocultação de cadáver, que foi o flagrante.
E ele abusou de várias vítimas, além da mulher que ele matou, esquartejou. Eu aprendi uma palavra nova, espotejamento. Quando espotejar é quando você corta o corpo em parte maior. E esquartejar é quando você corta em parte pequenininha. Mas uma outra coisa que eu queria falar é que ele foi preso, depois soltaram ele, depois prenderam ele. E acabou que ele foi morto, se eu não me engano. Ele se matou, acho que ele se matou antes de voltar pra cadeia. Então é isso, gente. Além desses que eu mencionei aqui, teve o crime da rua Oscar Freire, que é do rapaz Eugênio e do modelo Murilo, que eles foram mortos por um outro rapaz que o Eugênio colocou dentro de casa, um tal de Lucas. Teve um que me chocou muito, que era do Ives Ota, um japonesinho de 8 anos que foi sequestrado. E conforme o caso foi sendo contado, eu lembrei muito O Preço de um Resgate, um filme com Mel Gibson. E no final do episódio o cara fala que o policial se baseou nesse crime, nesse sequestro, para cometer o sequestro do Ives Ota. O menino foi assassinado porque ele reconheceu um dos sequestradores, que era a segurança da família. E claro, eles falaram do maníaco do parque também, que foi o último. Mas o que eu quis comentar mais foi ai meu Deus, esqueci, do Glauco, que era um cartunista. Eu me interessei muito por esse caso na época e acabou meio que não tendo tanta comentários. Pelo menos eu não lembro de ter visto. Então, eu recomendo, tá? É uma série bem interessante, forte. Então, se você não tem um estômago meio fraco, eu recomendo que não assista. São 8 episódios de 45 minutos cada, tá? Então, já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado e assistam. Quem gosta de crime, de investigação, vai gostar muito dessa série. Um beijo grande, tchau.